Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Kênia e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E aí, galerinha, material separado? Lápis, borracha, caderno para você fazer todas as anotações da aula de hoje? Olha que essa aula vai ser bem importante, hein? Vamos lá? Fone de ouvido, ok também? Ótimo. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas que essa palavra tem. Mas antes, nós vamos relembrar um pouquinho o que conversamos na aula passada. Combinado? Vamos lá. Olha só, pessoal, na aula passada, nós vimos a separação de sílabas. Nós vimos que, para a gente conseguir fazer a contagem correta de quantas sílabas tem numa palavra, nós precisamos pronunciá-la de forma pausada. Vamos ver? Olha só, eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos. Na palavra sim, sim, teve separação? Não. Então, uma sílaba. Parque. Quando eu falo de forma pausada, parque. Sempre contando as sílabas, combinado? 2 sílabas eu encontro. Carroça. Carroça. Lembra que nós conversamos sobre o RR e o SS? Eles nunca ficam juntos na mesma sílaba, tá certo? Não esquece disso. Bicicleta, bicicleta. Quando falamos de forma pausada, encontramos 4 sílabas nessa palavra. Também vimos sobre o cuidado que devemos ter durante a escrita. Quando estamos lá escrevendo um texto e de repente uma palavrinha não cabe mais na linha, o que é que você deve fazer? Você deve respeitar a regra de separação de sílabas e fazer a mudança de linha de forma correta. Vamos lembrar como é que isso se chama? Atenção! O ato de passar de uma linha para outra na escrita é chamado de translineação. É uma palavrinha difícil, mas que tem um significado super simples. Combinado? Nada de espremer a palavra lá no cantinho da linha para ela caber toda na linha, tá certo? Não coube, pessoal. Muda de linha, fazendo a separação correta da palavra, ok? Então, vamos seguir. Hoje, nós vamos classificar as palavras de acordo com o número de sílabas. Mas antes da gente chegar nessa classificação, nós vamos fazer a leitura de um texto e só depois, de acordo com as palavras utilizadas nesse texto, é que nós vamos classificar. Combinado? Acompanhe a leitura junto comigo. Vamos lá. Leia a história abaixo. Julinho chegou à escola e olhou o quadro de avisos. Lá encontrou o seguinte recado: prova de português hoje. Prova? O garoto ficou nervoso, pois não lembrava que teria prova. E imediatamente perguntou a Lúcia, que foi ler o aviso e identificou que era a letra de sua professora. Os dois acabaram perguntando a quase todos os colegas. E a surpresa foi geral. Por que a professora colocou o aviso de prova se ninguém da turma sabia? Até que Pedro, assim que a professora apareceu, foi logo perguntando: professora, e aquele aviso de prova lá no quadro? E a professora acalmou todo mundo. E, gente, aquele aviso está errado. Essa prova foi ontem para outra turma. Olha só, galerinha, o cuidado que nós devemos ter na hora de ver alguma informação. Lembra que quando nós estudamos o gênero textual notícia, eu falei para vocês diversas vezes a importância de verificar a fonte, onde você está pesquisando. Qual site? Em qual lugar que você está conseguindo essa informação?
Então, aqui, os alunos ficaram preocupados, porque eles não sabiam da existência dessa prova. Mas aí um amigo resolveu conversar com quem? A professora. Afinal de contas, não era ela que ia aplicar essa prova ou não? Vamos lá entender um pouquinho mais desse texto através de algumas perguntas. Primeiro, como Julinho ficou ao saber que teria prova de português? Qual foi a reação dele? Como foi que ele se sentiu? Ele ficou nervoso. Quando ele chegou na escola, que ele leu o aviso, ele ficou logo preocupado, porque ele não sabia dessa prova, provavelmente ele não tinha estudado. Olha só. Depois, o que Julinho fez para confirmar se teria a prova? Perguntou aos outros colegas. Mas quem ia aplicar a prova? Eram os outros colegas? Não, né? Gerou mais preocupação, gerou mais ansiedade, até que um amigo, o Pedro, resolveu ir conversar com quem? Vamos descobrir? Quem tinha a informação correta sobre se haveria prova ou não. E aí, pessoal, quem tinha a informação correta? A professora. Quem respondeu aí que somente a professora poderia dar essa resposta aos alunos, ok, acertou. Você foi na fonte, em quem realmente sabia da informação. Vamos agora ver algumas palavras que foram utilizadas no texto, tá certo? Olha só, selecionei aí 4 palavras. Lá, prova, escola e imediatamente. Agora, nós vamos descobrir quantas sílabas tem em cada uma dessas palavras que eu selecionei, ok? Lembrando de pronunciar a palavra de forma pausada. Lá tem uma sílaba. Prova, prova, 2 sílabas. Escola, escola, 3 sílabas. Imediatamente, olha aí o tamanho dessa palavra. Imediatamente. Precisamos das 2 mãos, porque tem 7 sílabas. E agora, como é que a gente faz para classificar essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas que ela tem? Vamos lá descobrir? Atenção aqui. Olha só. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. É importante saber como separar corretamente as sílabas das palavras que não cabem inteiras na mesma linha. Dependendo do número de sílabas que uma palavra possua, ela será classificada como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Vamos ver como é que a gente consegue fazer essa classificação? Quando a palavra tiver apenas uma sílaba, como você está vendo aqui, ela será classificada como monossílaba. E quando a palavra tiver 2 sílabas, como é que ela vai ser classificada? Como dissílaba. E quando tiver 3 sílabas? Trissílaba. Quando ela tiver 4 ou mais, polissílaba. Então, se a palavra tiver 4 sílabas, ou 5, ou 7, a partir de 4 sílabas, ela é classificada como polissílaba. Até aí, todo mundo ok? Entendido? Então, vamos lá. Vamos ver como que fica a classificação dessas palavras que tem lá no texto, que eu tirei lá do texto para servir de exemplo para a gente. Vamos aqui. Lá, nós vimos que só tem uma sílaba. Portanto, essa palavra, ela é monossílaba. Prova, nós vimos que ela tem 2 sílabas. Portanto, dissílaba. Escola, nós contamos e vimos que ela tem 3 sílabas. Portanto, é uma palavra classificada com trissílaba. E imediatamente,
até. Nós vimos que ela tem 7 sílabas. E nós vimos também que a partir de 4 sílabas, como é que ela é classificada? Como polissílaba. Muito bem. Agora é a vez de vocês, hein? Lembram que eu falei que eu sempre vou trazer aqui um desafiozinho, uma atividade para vocês realizarem junto comigo? Vamos lá? Olha só. No quadro abaixo, pinte as sílabas que formam nomes de animais selvagens brasileiros. Eu já trouxe para vocês essas palavras marcadinhas, tá certo? Olha a dica que está sendo dada para a gente. Existem 10 nomes de animais no quadro. Vamos lá? Vejam aí junto comigo o nome de cada animal que está aí nesse caça-palavras, tá certo? Vamos lá. Temos aí piranha, animais selvagens, capivara, sagui, boto, coruja, jaguatirica, arara, flamingo e ariranha. E aí, acompanharam junto comigo a leitura dessas palavras? Agora, nós vamos classificar cada uma delas de acordo com a quantidade de sílabas. Vamos lá? Olha só. Quais são as palavras expostas lá no quadro que são de sílabas? Você quer dar mais uma olhadinha nesse quadro que eu trouxe para vocês? Vou colocar aqui, tá? E aí, lembrando que de sílaba são palavras que possuem 2 sílabas. Conseguiu identificar? Vamos conferir agora? De sílaba. Se você falou aí que sagui e boto são palavras de sílabas porque possuem 2 sílabas, correto. Muito bem, você acertou. E agora, quais palavras, quais são os nomes de animais apresentados lá no quadro que são trissílabas, que possuem 3 sílabas? Vamos dar uma olhadinha novamente no quadro. Olha só. E aí, quais nomes vocês identificam aqui com 3 sílabas? Vamos conferir? Piranha, coruja, arara e flamingo. Olha só, piranha, arara. Tá certo? Então, essas 4 palavras são trissílabas. Vamos conferir agora quais são polissílabas. 3 palavrinhas agora para a gente concluir essa tabela, tá certo? Vou voltar para vocês darem mais uma olhada. E aí, quais palavras desse quadro que eu trouxe para vocês são classificadas como polissílabas? Vamos lá? Vamos conferir? Se você disse aí que é capivara, jaguatirica e ariranha, você acertou. Muito bem. Pessoal, e aí, o que é que vocês acharam? Não é difícil, né? Uma sílaba. Falem aí. Monossílaba. Quando a palavra tiver 2 sílabas, como é a classificação? De sílaba. Quando a palavra tiver 3 sílabas, trissílaba. E quando a palavra tiver 4 ou mais sílabas, como é que ela é classificada? Como polissílaba. Gente, vocês lembram que na aula passada eu disse para vocês fazerem a leitura de um texto que vocês quisessem, preferido. Vocês iam pegar esse texto, fazer a leitura e escolher algumas palavras para vocês separarem as sílabas. E aí, vocês fizeram? Então, olha só, agora tem a continuação. Eu vou pedir para vocês pegarem essas mesmas palavras que vocês já separaram as sílabas, que vocês já fizeram a contagem, e agora vocês vão classificar. De acordo com a contagem dessas sílabas, vocês vão dizer se essa palavra é monossílaba, dissílaba,
trissílaba ou polissílaba, certo? Então, vamos lá. Conta as sílabas das palavras que você escolheu e classifica, combinado? Galerinha, nós terminamos por aqui a nossa aula e próxima aula vai ser uma revisão desse capítulo que nós estudamos. Uma revisão do capítulo 11. Todos os assuntos que nós conversamos durante essas 5 aulas, nós vamos revisar na próxima. Não perde, hein? Eu te espero. Tchau, tchau, pessoal!